Vamos começar. Então, vamos à nossa oração, né? Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor. Auxilia-nos, Jesus, na construção interna de nós mesmos. Sabemos, pelo que nós estamos estudando, que a dor é muito significativa como nosso processo evolutivo de todos nós. E muitas vezes, as mais pontiagudas que nos ferem são justamente o passaporte nosso para regiões celestiais, nas quais nós jamais tivemos. Sabemos também, Senhor, que através do estudo e da prática do bem, nós majoramos as nossas qualidades perispirituais, adquirindo luminosidade e uma menor densidade, a ponto de, desde já, comungarmos com espíritos superiores a nós, a nos indicarem um caminho naquilo que nós mais temos dificuldades. Assim, Senhor, auxilia-nos, porque nós todos passamos a representar um elo de um coletivo em que tu atuas por nosso intermédio para atingir as outras almas, e também atuas em outras almas para nos atingir. Assim, Mestre, auxilia a mente dos empresários, dos políticos, que possam atender as nossas crianças aprovadas nos concursos, de forma que elas cresçam e se desenvolvam como flores do teu jardim, devolvendo à própria sociedade futuramente e às suas famílias os benefícios que receberam, e assim possamos todos nós participar da construção do que tu desejas, de um mundo melhor, regenerado, em que o homem fraterno estende continuadamente as mãos uns pelos outros. Mestre Jesus, auxilia-nos. Não falta muito tempo para o fim do nosso processo reencarnatório. E queremos que a nossa própria consciência diga a nós mesmos que nós desempenhamos um papel satisfatório. E que também, aos teus olhos, assim como fizeste com Paulo, possas aprovar, ainda que não tu presencialmente, ou que tu presencialmente, ou por um mensageiro indicado teu, possamos conseguir a aprovação do que nós viemos fazer aqui. Assim, Senhor, abençoa-nos hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Bom, vamos lá, né? Então, vamos fazer um resumo do que nós vimos nesse capítulo aí até agora. No período de folga, o que acontece? Diversos servidores da mansão vão ao parlatório para atender as pessoas que lá estão. Porém, sabemos que nem todas estão dignas ainda de atendimento. Eles vão ouvir, eles vão consolar, eles vão aplicar medicamentos e eles vão atender a afetos dessas pessoas que estejam reencarnadas ou que estejam em regiões ainda piores. O aspecto das pessoas que lá estão no parlatório é um aspecto deprimente. Todos eles são, de certa forma, assemelhados, né? As mulheres mostrando um estado miserável e os homens com uma caratônia de ódio ou de angústia, a ponto de ninguém saber qual a idade que eles têm, então todos com um aspecto fantasmagórico. E eles não conseguem entrar no templo onde se faz aquelas orações. Por quê? Porque eles são pessoas ainda não vinculadas a Deus completamente. Eles fazem alguma oração, mas há um estado interno deles de revolta contra Deus. E lá, a luminosidade do ambiente, além de mostrar a deformidade perispiritual, iria refletir esse estado interno de revolta, de blasfêmia contra Deus. Então, eles não entram.
A luz, então, serve para proteger a instituição, porque se eles entrassem lá, muitos iam querer depredar as coisas que lá estão, ou agredir os que estivessem ali presentes, de forma que a mansão não ia executar o seu papel, né? E ia levar, portanto, descrédito aos próprios espíritos que estão em volta da mansão, como sendo ela uma instituição que possa, de fato, auxiliar e servir. Então, ela fica sempre aberta à prova e ao sofrimento, nunca fica aberta ao desespero e à revolta. Isso é o que eles estavam conversando, e, num determinado momento, eles tiveram que parar de dialogar, porque dezenas de pessoas com braços ressequidos estavam pedindo auxílio. Eram dignos de compaixão, mas ainda não eram dignos de ajuda. Porém, apareceu uma mulher chamada Luísa, com estado emocional muito abalado. Ela pedia socorro desesperadamente em função da sua filha, que ela ia se suicidar, estava na iminência do suicídio. Era uma mulher de 30 anos, chamada Mariana, casada com uma filha de 2 a 3 anos, e a equipe espiritual voou para lá. O Hilário já constatou uma coisa naquele ambiente em que eles estavam, né? Que as mulheres, na posição de mães e na posição de esposas, são uma das maiores forças da divindade. Por quê? Representando a divindade. Por quê? Porque elas não alçam voo a colônias espirituais superiores se os seus entes queridos estão em região de sofrimento. Então, chegando lá, o que acontece? Uma mulher está chorando na casa, né? A Mariana está chorando com sofreguidão em cima da filha, beijando a filha, numa espécie de despedida. Ela vai beber um veneno. E a filha, de 2 a 3 anos, também não para de chorar. O esposo está recolhido ao leprosário depois de 2 anos, 3 anos ali, um prazo muito curto de casamento, o esposo se tornou leproso. E ela tem que, então, sozinha, dar conta da internação dele, dos problemas da filha, dar conta da casa, está muito pesado, ela está doente, ela quer se matar. E ela se levanta, pega o copo e vai levar a boca, e Silas dá uma carga energética mental de muita firmeza, dizendo para ela, como é que você vai se suicidar sem pensar na oração? Aí ela treme, né? Treme e tem que fazer uma oração. E aí ela deixa o copo ali em cima da mesa e se deita para realizar a oração. E ela se dirige a Deus, pedindo perdão, e fala justamente da sua dificuldade, do esposo no leprosário, da filha naquela situação. A filha é surda-muda, a filha tem debilidade mental muito significativa e está muito difícil para ela levar. Ela acredita que, se ela se matar, digamos, a coisa vai ficar mais facilitada para o esposo e para a filha. Que ideia, né? Aí o Silas continua a carga energética mental nela, fazendo com que ela bata no copo, o copo derrama no chão, e ela fica com medo, numa posição passiva, porque ela reconheceu uma força espiritual que a impediu de tomar o veneno. E nessa posição passiva, continuando com fluidos, ele a fez adormecer e encontrar a mãe para um diálogo que vai, digamos, fortalecê-la para evitar que ela se suicide. Qual é a história dela? Na vida passada, ela se meteu entre um casal, Jorge e Zilda, recém-casados, digamos. Ela praticou com o homem o adultério e levou também a moça, o revolta, a cair numa vida equivocada, de forma que, quando eles chegaram no plano espiritual, estavam com uma demência muito grande e ficaram um longo tempo em sofrimentos atrozes, até que foram recolhidos na colônia espiritual pelo mérito da mãe, e continua aí a ajudar, né? Então, o ministro Sâncio determinou para ela o seguinte, olha, vocês aí, o caso de vocês vão nascer
no mesmo grupo social. Você, Marina, que falhou com a Zilda, vai ser a irmã mais velha dela. E tu vai carregar uma prova. Olha essas provas dadas para nós. Tu vai amar o mesmo homem, mas você tem que renunciar a esse amor, essa é a sua prova, em prol da sua irmã. Mas o que ela fez? Fez justamente o oposto. Seduziu o noivo da irmã dela e, há 2 semanas antes do casamento, ele fez a confissão. Queria ficar com a Mariana e não com a Zilda. Estão me ouvindo aí? Ora, o que a irmã fez no mesmo dia? Parecia que estava bem, não estava revoltada, mas estava mal psicologicamente. Chegou à noite, tomou formicida, morreu. Aí o ministro Santos, Mariana, sua prova agora ficou agravada, porque agora tu vai receber a tua irmã como filha. Se tu a conduziu ao suicídio pela traição, não cumprindo a tua prova, agora tu vai ter que se sacrificar por ela. E a filha vem com uma demência surda-muda, função do veneno que tomou, e ainda chora o tempo inteiro, porque ela traz as recordações muito recentes dessa, digamos, dessa traição que ela sofreu. Beleza? Paramos aí. Então, vamos voltar ao livro. No diálogo com a mãe, ela só vê a mãe porque o Silas põe uma energia luminosa no olho dela, e a mãe vai dizer: por que o desânimo? Quando a luta apenas começa, ignoras que a dor... Aí, ó, a gente tem guardado isso com a gente? Ignoras que a dor é a nossa custódia? Ignoras que a dor é a nossa proteção celestial? E aí, quem está pedindo dor aí? Também não precisa pedir a dor, né? Mas quando ela vier, naturalmente... Ô, João, não precisa pedir, ela vem sozinha. Ela vem sozinha, não precisa pedir. Diz o evangelho até, né? Aí você, agora quando você enche assim o peito de ar e diz, veio uma dor. Eu estou sob a proteção divina. É essa dificuldade que vai me elevar. É isso que a gente tem que fazer. Então, ó, que seria, continua a mãe, que seria de nós, Marina, se o sofrimento não nos ajudasse a sentir e raciocinar para o bem? Bom, então vamos na lógica. Na lógica que nós não possuíamos. Qual é a lógica? O sofrimento é a base do sentimento e do raciocínio de bondade para nós, os atrasadinhos. Regozija, então, quer dizer, te alegra no combate, que te acrisola, quer dizer, que te purifica o combate, que te aperfeiçoa e salva para a obra de Deus. Não convertas o amor em inferno para ti mesma. Então, veja, o amor, e ela acha que morrendo vai auxiliar aos seus, isso vai virar no inferno para você. Não creias consigas aliviar o esposo e a filhinha com a ilusão da fuga impensada. Essa era o equivocado raciocínio que ela tinha, naturalmente alimentado por espíritos inferiores, num processo obsessivo significativo, né? Que ia ter, com a morte, aliviar o esposo e a filha. Lembra que quando Silas chegou e André Luiz e Hilário, esses inferiores sumiram. Lembra-te de que o Senhor transforma o veneno de nossos erros em remédio salutar para o resgate de nossas culpas. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Quer dizer, o meu erro, envenenei as minhas próprias circunstâncias achando que estava me dando bem. Deus dá um jeito e faz aquele veneno ser um remédio amargo. Mas é o remédio amargo
que vai nos levar ao resgate dos erros. A enfermidade de nosso Jorge e a aprovação de nossa Nilda, né? A menina só mudou um nome, de Zilda para Nilda, de uma reencarnação para outra. De irmã para filha, o Z foi substituído pelo N. A enfermidade dele e a aprovação de nossa Nilda constituem não somente o caminho abençoado de elevação para eles mesmos. Quer dizer, ver no coletivo? É o coletivo. A enfermidade do esposo e a prova muito difícil da filha é igualmente para o teu espírito, caminho abençoado de elevação. Porque você está associada a essa experiência deles, na trama da redenção. Aí a gente pensa, será que, obviamente, qual era o plano para ela? Ela não tinha um outro homem? Por que foi se meter com o esposo? Ela não estava planejado casar com outra pessoa, ter outros filhos? Mudou o plano inteiro. Cadê aquele homem que ia casar com ela? Vai casar com outra, vai renascer em outro lugar. Agora, você agravou a coisa. A sua irmã, que poderia estar muito bem, né? E talvez o próprio Jorge desenvolvesse a hanseníase quando idoso, agora antecipou a hanseníase, ou talvez, a depender da prática do bem, não sei, acho também um tanto difícil. Nem teria hanseníase, e a irmã não estaria num processo de demência, de surdez, fruto do veneno que tomou, pelo amor de Deus. Então, aprende a sofrer com humildade, para que a tua dor não seja simplesmente orgulho ferido. Então, é um processo também, né? Porque não é fácil, né? Aprender a sofrer humildemente. Porque se a gente não tem esse aprendizado, é um orgulho ferido que fica só reclamando, o tempo inteiro reclamando e não sai do lugar, né? Agora sim, ó, vai na beleza aí do que leva a mulher a ser uma das maiores forças divinas como mãe e esposa no auxílio aos seus. Então, ela pergunta à filha, que fizeste do brio? Que fizeste da dignidade? Que fizeste do valor da mulher e do devotamento de mãe? Quer dizer, eu estou aqui por ti e tu não está pela tua filha? Esqueceste o culto da oração que o lar te ensinou? Eu te ensinei a orar. Por que tu te afastaste da oração? Enganaste-te assim tanto para abraçar a covardia como glória? Ainda é tempo. Levanta-te, desperta, luta e vive. Vive para recuperar a dignidade feminina que manchaste com a noda da traição. Tisnaste é manchar, né? Com a noda da traição. Recupera. Você traiu? Recupera a dignidade feminina. Recorda a irmãzinha que partiu, acabrunhada ao peso do fardo de aflição que tu lhe impuseste. Joana usa muito a segunda pessoa, né? Os espíritos superiores, se eles são dóceis, eles falam amorosamente, mas é a verdade franca, né? É a verdade franca. Quem tem contato aí com o espírito superior sabe que eles vão falar fundo na alma. Com imagens, docemente, mas a verdade. Com muita simplicidade, mas é a verdade pura. Então, ó, a sua irmã partiu acabrunhada pelo peso que tu lhe impuseste. Ora, e paga em desvelo e sacrifício ao pé da filhinha doente a conta que deves à eterna justiça. Você foi participar. É claro que a irmã estava um tanto fragilizada,
Mas tu carrega um percentual de culpa do suicídio da tua irmã, porque esse fardo foi tu que colocou ela para carregar, ela não suportou. Mas agora paga o sacrifício através da filha, porque eu não vou te falar, mas é o mesmo espírito. Humilha-te e resgata a própria consciência com o peso da expiação dolorosa, porém justa. Então, veja, a gente... Que cabeça, né? A gente com que cabeça também, né? A gente... Um cego total. E ela está aqui com 30 anos nessa fase, quer dizer, ela errou lá aqueles 25? Provavelmente. Bom, aí você trai a sua irmã. Você achava que a sua irmã ia se suicidar? Não, mas foi o que ocorreu. Você achava que o homem que você achava que era o homem da sua vida está leproso. E você achava que ia ter uma filha saudável, um filho saudável? Não. A tua filha é a própria irmã suicida, porque o débito ficou agravado. Quer dizer, você participou de uma traição para cair nessas consequências? Faltou luz no anterior, né? Mas é o estado atual aí, o estado atual aí de muitos jovens, né, pela falta de estudo muito aprofundado da doutrina espírita. Mas lá para frente isso vai diminuir, né? Mas ainda bem que agora a conta está gravada. Trabalha e serve, esperando em Jesus, porque o divino médico te restituirá a saúde do esposo, para que juntos possamos... Então, a mãe se colocou também. Nós três, mais o Silas de vez em quando, mais outros trabalhadores de vez em quando, enfim, a mansão por trás. Conduzir a pequenina enferma ao porto da necessária restauração. Então, ela se suicidou, ela talvez não viva muito tempo. Não é isso? Não é o que diz o Livro dos Espíritos? Talvez não viva muito tempo. Vai viver o tempo de recuperação daquele prazo anterior para que o próprio perispírito não esteja deformado na região do aparelho fonativo, da mente, e depois vai reencarnar de novo para continuar onde parou. Não penses estar sozinha nas longas e ermas noites em que te divides entre a vigília e a desolação. Quer dizer, tem que acordar para atender a filha. Pode acordar e vai atender a filha. Não, mas você não está sozinha. Nós comungamos os mesmos sonhos. Nós partilhamos as mesmas lutas. Aí ela vai falar aquilo que é a força divina feminina, que ela não vai para um lugar elevado, apesar de merecer, se os seus entes queridos também não forem. Que paraíso, é uma pergunta, que paraíso haverá para os corações maternos que choram além do túmulo, senão a presença dos filhos abençoados, embora esses, muitas vezes, lhes ocasionem longos dias de angústia. Quer dizer, eu não vou para lugar nenhum se vocês não forem. E ainda estou aqui ajudando vocês, quando eu poderia estar na colônia Nosso Lar, mas eu não vou. Só que eu não vou, mas vocês não param de me auxiliar a auxiliar vocês. Eu estou aqui ajudando, mas vocês só me angustiam. Compadece-te de mim, tua mãe, por enquanto sentenciada ao sofrimento pelo amor com que te ama. Quer dizer, eu estou sofrendo pelas tuas atitudes, porque eu te amo tanto, independente do que tu faças. Eu estou contigo, sofrendo contigo, até que tu saia dessa situação. É por isso que Jesus não parava de sofrer. Imagina o ouvido de Jesus a abarcar todas as dores da terra e das regiões inferiores. Pelo amor de Deus. Aí você olha os livros o livro há 2000 anos, Jesus o tempo inteiro chorando, você lê Amélia Rodrigues, Jesus o tempo inteiro chorando. Chorando pelo ouvir
a multidão dos amados só fazendo coisa errada. E, por consequência, sofrendo. E ele auxiliando e sofrendo. Calou-se Luísa, a mãe, porque singultos, quer dizer, soluços incessantes, lhe abafaram a voz. Marina, agora, ajoelhada e lacrimosa, osculava-lhe as mãos, clamando em súplica: mãe querida, perdoa-me, perdoa-me. Estava beijando as mãos da mãe, pedindo perdão. A mãe ergueu-a com esforço e dando-nos a ideia dos calvários maternais que costumam prender as grandes mulheres. Depois da morte, já viram aí o que vos espera? Já viram aí o que vos espera? É isso aí. Calvário feminino, calvário maternal. Porque as grandes mulheres, depois da morte, estão sempre a trabalhar pelos seus entes queridos. Conduziu-a em passos vacilantes até a criança enferma e acarinhando a fronte da pequenina, da neta, que é a ex-filha, empapada de suor, implorou humilde: filha querida, não procures a porta falsa da deserção. Vive para a tua filhinha como permite o Senhor, possa eu continuar vivendo por ti. Faz por ela o que eu faço por você. A moça renovada arrojou-se em espírito, arremessou-se sobre a menina triste, mas como se a emotividade daquela hora lhe sufocasse a mente desperta, foi repentinamente atraída pelo corpo, como o grânulo de ferro pelo ímã, e vimos-la a acordar em pranto copioso, brandando inconsciente. Quer dizer, ela não recordou dessas coisas aqui, mas a emoção foi recordada. A ponto dela ter acordado chorando. E o impulso de atração do corpo a atrair o espírito foi pela imensa emotividade. Então, ela acordou chorando: minha filha, minha filha. O assistente respeitoso despediu-se de Luísa e afirmou: louvado seja Deus, nossa Marina ressurge transformada. A que ia se suicidar, agora ressurgiu, se transformou. Não vai mais se suicidar, Pelo menos por um prazo, ou talvez definitivamente, Vê aí quanto trabalho nós damos para os espíritos, para os que nos ajudam. Afastamo-nos sem palavras. Lá fora, no céu, nuvens distantes coroavam-se de luz aos clarões purpúreos da aurora. E de alma embriagada de reconhecimento e esperança, meditei na infinita bondade de Deus que faz raiar, depois de cada noite, a bênção de novo dia. Beleza, gente? Maravilha? Beleza. Então, vamos lá. Esse capítulo 13, eu já estudei, reestudei ele, para poder vir falar aqui com vocês. Eu achei magnífico, esse capítulo, magnífico. Então, vamos lá. Nós estudamos um caso de dívida agravada, certo? De dívida agravada. Aí, depois que a gente lê o capítulo, a gente conclui o oposto do que a gente presumia no começo,
Ainda bem que a dívida foi agravada. Exatamente. Agora a gente vai ler o caso de débito estacionário. Aí esse está parado no tempo. Será que a gente vai dizer ao final dele, ainda bem que está parado no tempo? Quer dizer, então Provavelmente não, né? Tem que comparar, talvez, com, digamos assim, com situações em que a espiritualidade não levasse ao débito estacionário, sim, talvez estivesse pior. Então, vamos lá. Prosseguimos administrando fraterno auxílio ao lar de Mariana, incluindo a assistência ao companheiro que o nosocômio, que é o hospital, né, que recolhia lá as pessoas ao leprosário. Então, o Jorge estava lá no leprosário. Ainda acolhia, né? Encontrando excelentes oportunidades de estudo e observação. Então, ele não diz o prazo. Ele não diz por quanto tempo. Mas eles ainda ficaram realizando visitas à casa de Mariana, atendendo a filha, agora chamada Nilda, e o Jorge hospitalizado. Não diz o prazo, mas ficaram. Conclusões e apontamentos felicitavam-nos a cada passo. Ora, então, efetivamente, eles a afastaram do suicídio, é o que a gente pode concluir, né? A Marina. Tarefas e excursões cobriam-se de êxito desejável quando, certa noite, no parlatório, foi Silas procurado por um companheiro aflito que avisou atencioso. Então, eles ficaram auxiliando o lar de Marina, talvez fazendo algumas outras tarefas, e voltava sempre ao parlatório. Lá era o material em que eles iam encontrar trabalho, né? Então, vamos lá. Assistente ao Silas, né? Nossa irmã Poliana parece vergar, em definitivo, ao peso de imensa prova. Revoltada? Talvez uma pergunta significativa dos espíritos é o que a gente não faz. Mas a gente tem que passar a fazer. Porque se alguém dos nossos entes queridos caminha com revolta, a espiritualidade não atende. Porque não vai casar. Não dá nem para dar um passe em quem está revoltado. Então, primeira coisa, como está apoiando? Está revoltada? Se está revoltada, nem vou lá. Não vai adiantar. Indagou o nosso amigo com inflexão de paciência e bondade. Não, aclarou o interpelado. Não é revolta, não. Nossa irmã está enferma e o equilíbrio orgânico declina de hora em hora. Então o problema dela é físico. Não é revolta do espírito. É um problema orgânico, é um problema físico. Ela está doente e está piorando, de hora em hora. Apesar disso, vem lutando heroicamente para conservar-se ao pé do filho infeliz. Quer dizer, então é um outro trabalhador, né? É um trabalhador que tem algum vínculo com eles mais forte, assim como foi o caso anterior da Luísa vinculada a Mariana. Então, talvez seja alguém ali que foi familiar, né? Mas chegou uma situação de debilidade física em que esse trabalhador próximo deles, próximo da Poliana e do filho, não está sendo mais capaz de resolver o problema físico. Silas refletiu por momentos rápidos e falou resoluto. É imperioso agir sem demora. O problema físico, Silas, mas você, espírito, vai agir sem demora para resolver um problema físico? Vou. E que já é. E qual acontecer em circunstâncias anteriores, utilizamos a volitação para lograr mais tempo. A breve minutos. Achávamos-nos em paisagem rural, pobre e triste, num casebre
totalmente exposto à ventania noturna. Quer dizer, é uma região rural pobre. E a casa deve ser uma casa de madeira ou qualquer outro material da natureza, em que os espaços entre as tábuas, as ripas, os bambus, ou seja lá o que for, está entrando vento ali direto. Num casebre totalmente exposto à ventania, infortunada mulher jazia enrolada em farrapos. Então, ela está deitada, os lençóis, os panos nas quais ela se enrolou, são coisas ali, né, muito usadas. Está meio rasgado, está sujo, são farrapos. E ela está numa esteira de palha ao rés do sol. Não tem cama. Deita numa esteira de palha. Não tem cama. E a poucos metros dela, mísero anão paralítico exibia o semblante alvar. O rosto ali meio pálido, né? Do anão paralítico. Reconhecia-se-lhe de pronto a idiotia completa do anão, né? Então, o anão paralítico completamente com idiotia, sob a vigilância da enferma desditosa que o fitava entre aflição e desencanto. E a mãe olhando para ele, estando ela super doente. Abarcando-nos com o olhar, nosso condutor informou solícito. Temos aqui nossa irmã Poliana e Sabino, o filho desventurado que o poder celeste lhe confiou. Espiritualmente, são ambos tutelados da mansão em pedregoso caminho de reajuste. Então, são ambos oriundos lá da mansão, né? Por isso, recebem auxílio mesmo estando encarnados. A reencarnação deles tem que vingar. Mas o caso é de débito estacionário. Então, digamos assim, não vai vingar. O caminho deles é de um reajuste pedregoso. Beleza. Você está falando só dessa vida? Não. Esse caminho pedregoso de reajuste, pelo que eu já estudei nesse capítulo, eu estudei várias vezes até o fim, são de muitas vidas. Mais do que a de Laudemira. Lembra? 5 séculos da Laudemira, na mesma, melhorando de pouco em pouco. Aqui é pior. Entretanto, o generoso amigo parecia mais interessado na assistência prática que na obra informativa. Quer dizer, não tem perda de tempo aqui, não vou ficar falando, não. Inclinando-se atento para a desventurada mulher, auscultou-lhe o tórax, explicando algo inquieto. Caso urgente. Sem nem artigo. Botou nem artigo. Caso urgente. E convidados ao concurso imediato, associamos-nos à minuciosa pesquisa, observando que o coração da enferma apresentava alarmante arritmia. Quer dizer, não é uma arritmia qualquer, é uma arritmia grave. É uma arritmia alarmante. Figurando-se-nos o coração, agitado prisioneiro a emaranhar-se nas artérias estreitas em estranhas calcificações. E as artérias calcificadas, nos lugares ou noutros, e o coração, uma arritmia grave. Examinando aquele atormentado quadro circulatório, o assistente informou. Os vasos enfraquecidos do miocárdio ameaçam ruptura próxima, porque a doente se encontra na tensão de angústia extrema. Vai ter o infarto do miocárdio. Doença comum aí, né? A parada súbita do órgão central pode ocorrer de um instante para o outro.
Assim dizendo, relanceou o olhar sobre o homem criança, estirado a 2 passos, e acrescentou: entretanto, Poliana precisa mais tempo no corpo, uma vez que o filho não lhe dispensa os cuidados. Quer dizer, a mãe tem que permanecer viva, não por ela, pelo filho. Acham-se não apenas jungidos à mesma prova, mas imanizados ao mesmo clima fluídico, reciprocamente alimentados pelas forças que exteriorizam no campo da afinidade pura. Dessa maneira, a desencarnação da genitora repercutiria mortalmente sobre o filho, cuja existência, no estágio de segregação em que se encontra, então ele está segregado, anão paralítico com idiotia completa, segregado. Gravita a existência dele invariável em redor da carícia materna. Quer dizer, se a mãe morrer, ele também vai morrer. E ele precisa ficar. A aflitiva expectação caiu sobre nós. Silas, de pé, como que buscava na choça desguarnecida, no casebre ali, desguarnecida de tudo, algo que pudesse funcionar à guisa de socorro. Quer dizer, ele está olhando a casa para ver se encontra alguma coisa para que ele possa ajudar. O que é? Silas, que você está procurando? Você não é o espírito? Você está procurando o quê, Silas? Algum remédio? Acho Aí que ele volta, precisa de um veículo, né? aí volta no livro nos domínios da mediunidade. Como que ocorrem os processos de cura? Tanto no livro do passe, tanto no capítulo do passe, quanto no capítulo da materialização. São usados fluidos espirituais, são usados fluidos dos encarnados, são usados fluidos dos objetos físicos do local, são usados fluidos de vegetais, são usados fluidos da água. Lembram disso? Mas lá no livro ele só faz classificação de 3: fluidos superiores, fluidos dos homens e fluidos da natureza. Da natureza que a gente detalhou um pouco mais. Então, o que, que tem aqui da qual eu possa retirar fluidos, né, para ser útil? Não tem nada. Não tem nada. O Jonas, Todavia, o objeto também, também, de objetos físicos também. mas é como se, tipo, aqueles objetos... Se objetos físicos. Objetos físicos inanimados. Certo. Eles tiram fluidos que não são visíveis para nós. Lembra aquele tipo de mediunidade que a pessoa pega o objeto e consegue ver e sentir o que aconteceu com a pessoa que era dona daquele objeto, né? Esqueci o nome da mediunidade. Isso aí é psicometria. Isso. Mas Aí, significa que esses objetos têm os fluidos. Esse da psicometria é porque o pensamento fica impregnado no objeto ou nas pessoas. Ah, o pensamento. Pensamento. Pensamento fica impregnado onde a gente vai, deixando um rastro como um animal deixa um rastro. O nosso pensamento também vai ficando nos locais onde a gente passa. Entendi. Esse daí não, ele está tirando fluidos lá subatômicos da matéria. E das águas e das plantas, eles tiravam coisas... eu não lembro exatamente a palavra, mas a ideia que eu tenho da palavra era que eram coisas grandes e luminosas, mas não eram visíveis, da água e dos vegetais. Júnior, então, nos objetos a gente pensa mais em, por exemplo, as pedras que eles usam, algumas pedras para fazer... Não as pedras, fluidos internos, talvez coisas subatômicas.
Tipo íons, a gente pode pensar em íons e sim, elétrons, sim, esse tipo de coisa dos objetos, sim. certo? E aí a gente Ou pensando na mais natureza, profundo ainda, né? tá? E pensando na natureza, a gente pode pensar nos fluidos mais vitais, assim, né? De Sim, árvores, sim, que tem um pouco mais dos animais também, né? sim. Fluidos Por aí. vitais, né? Tá, beleza, valeu. Então, ali só tinha um velho cântaro, né? Com uma pequena porção de água. Veja só, né? A pobreza que eles moram. O casebre é lá em Farrapos, não tem cama, dorme numa esteira de palha. O casebre passa vento pelas brechas e ali só tem água para beber. O assistente comunicou-nos que a enferma reclamava medicação imediata. Considerando, porém, que naquela hora da noite não era fácil trazer algum companheiro encarnado ao sítio deserto, nem dispunhamos ali de recursos quaisquer. Quer dizer, também que lugar é esse que eles moram? Então, não dá para trazer o encarnado. Quer dizer, olha, o anão ele não tem um fluido ectoplásmico razoável que possa ajudar. Não dá para acordar o encarnado e trazer o encarnado aqui, influenciado. Não dava como tem no livro Missionários da Luz, para a situação é tão urgente que será que não tem um centro espírita aqui perto em que haja um médium que doe fluido ectoplásmico que possa vir aqui em espírito, carregando um pouco de ectoplasma e dar alguma contribuição mais significativa, como tem no livro Missionários da Luz? Não, não tem tempo, não tem hora, a gente não sabe, não tem. Nessa situação aqui, a coisa não dá. Ainda assim, vimos-o aplicar-lhe passes à glote. Era problema, né, no coração? É. E para que você está aplicando passe na garganta? Calma. Com desvelada atenção. Logo após, administrou recursos fluídicos à linfa pura, à água. Né? Administrou recursos à água. Compreendemos que Silas, o que ele fez? Silas fez? Ativara a sede na doente. O anão é paralítico, ele não pode nem e está com uma completa idiotia, paralítico. Quer dizer, ele não vai se mover para levar água para a mãe. Ele não vai nem captar essa ideia. E ele é paralítico. Então, o que ele fez? Ele deu passe na garganta para que ela sentisse sede. Olha isso, gente. Aí vai, pega um livro de medicina. Quando é que o homem sente sede? Ah, isso é lá no cérebro límbico, quando... Eu não vou falar tanto sobre isso, que vai acabar falando besteira. Mas é algo das profundezas ali do cérebro, mas ele só secou a garganta dela, dando a ela vontade de beber água. Silas ativou a sede nela, constrangendo-a a serviço da água simples, então convertida em líquido medicamentoso. Ela estava deitada, coração com arritmia, coração com arritmia, calcificações nas artérias, iminência de infarto do miocárdio. Mas Silas fez ela levantar, por sede, despendendo enorme esforço, Poliana abandonou o leito e buscou o pote humilde. Após beber ligeiros goles, bebeu lá 3, 4, 5, pouca coisa, né? Acerenou as próprias ânsias. Só de ter bebido a água fluidificada, a ansiedade passou. Qual se houvera sorvido valiosa porção calmante. E a gente sabe também do livro Nos Domínios da Mediunidade. O que é isso que ele botou ali? Fluidos mentais dele. Porque no capítulo que fala do passe, o que acontece? Antes das células, e essas energias vão atuar nas células, nós temos os átomos,
as partículas subatômicas, e antes das partículas subatômicas nós temos o fluido do pensamento. E diz literalmente o livro, mudando o pensamento, muda todo o resto. Então, a água é capaz, tem explicado no livro dos Nomes da Mediunidade, a absorção de fluidos mentais elevados. E ela bebeu aquela água com fluidos mentais do Silas, a ponto de passar a ansiedade e ela ficar mais calma. Alterou os pensamentos dela, primeira coisa. Mas o coração está íntimo. Ah, Júnior, Sim. eu lembrei da experiência do japonês, você já viu? Sim. Aquela experiência que ele transforma as moléculas da água de acordo com as palavras que ele fala, dá para a gente ver isso cientificamente comprovado ali. E ele fotografou as moléculas no microscópio. Dá para ver Organizadas com beleza, né? exatamente as formas. Oração, música, palavras Isso. de amor, né? Sim, eu já e vi ele essas fez, coisas. e ele fez também o contrário, né? Falou de raiva, e aí as células ficavam todas desorganizadas, desestruturadas. Sim, eu vi essas Então, coisas. legal, tá, beleza. Joia, né? Então, veja, ela bebeu alguns goles de água. Ela deve ser uma senhora com uma certa idade. Não vai beber como um jovem ali, né? Pegar uns 2 litros de água e tá. Ainda mais que está doente. Bebeu pouca coisa e já alterou o estado mental, passou a ansiedade, ficou mais calma. As preocupações obcecantes da hora em curso cederam lugar à bonança do espírito. Veja, sumiu as preocupações mentais que eram obcecantes. E ela ficou no estado de bonança, com a água fluidificada. A alteração de pensamento com a água fluidificada. Bebeu a água com fluidos mentais do Silas. Foi assim que o diretor da nossa excursão, acariciando-lhe a fronte, pendida nos mulambos, né? Pendida nos panos muito gastos, nos farrapos, né? Panos muito usados, a que se agregaram por travesseiro, transmitia-lhe forças revigorantes. Então, a primeira coisa que ele fez foi aliviar a cabeça dela. Continua com um problema lá no coração. Continua com calcificações, né? Continua com um problema de infarto iminente do miocárdio. Mas a cabeça já está boa. Se morrer, morre bem. E voltou para deitar. Não tem travesseiro, é um monte de mulambo, um monte de pano, né? E continuou dando forças revigorantes. Decorridos alguns minutos, Poliana mostrava-se plenamente fora do vaso físico. Então, ele fez ela dormir. Né? Fez ela dormir. Mas sem a necessária lucidez espiritual para identificarmos a presença, mas não está vendo os espíritos superiores. Contudo, subordinada ao comando magnético de Silas, ergueu-se automaticamente. Enlaçada por ele e seguidos, ambos, por nós, demandamos bosque vizinho. Então, ela não está vendo, mas está sob o comando de Silas. E Silas quer levá-la a um bosque. E ela está indo ao bosque sem, digamos assim, saber que está sendo conduzida por um espírito superior. Deu nela vontade de ir ao bosque. Ela acha que a vontade é dela, mas não é. Longe de perceber-se, sob a assistência carinhosa de que era objeto, a enferma, ausente do corpo de carne, como num sonho consolador, foi conveniente acomodada por Silas no tapete de relva macia, sentindo-se calma e leve. Então, sentou lá na grama. Sentou lá na grama, né, do bosque. Tudo por influência do Silas, mas ela não sabe. Finda essa operação, o assistente convocou-nos à prece e, levantando
o olhar para o firmamento faiscante de estrelas, rogou compungidamente. Então, ele olhou para o céu e vai fazer uma oração compungida. Lembra que o corpo está lá, né? Com problemas graves do coração, calcificação das artérias, iminência de falência do miocárdio. Pai de infinita bondade, tu que dás provimento às necessidades do verme aparentemente esquecido no ventre do solo. Então, Pai infinito que atende o verme. Que veste a flor anônima, perfumando-lhe a contextura muitas vezes sobre a lâmina do charco. Flores que nem são vistas, perfumadas por Deus, mesmo que nasçam na lama do charco. Desce, Pai compassivo, um olhar sobre nós, que nos tresmalhamos, que nos desgarramos à distância do teu amor. Em particular, Pai justo, compadece-te de nossa Poliana vencida. Ela não é mais, Senhor, a mulher sequiosa de aventura e de ouro, disposta a lançar lodo e treva no caminho dos semelhantes. Mas sim, pobre mãe fatigada, cansada, reclamando novas forças para a renúncia. Ela não é mais mulher desejosa de aventura e de ouro, ainda que para isso tenha que lançar trevas nos outros. Não, ela não é mais. Ela é mãe cansada, precisando de forças para continuar na renúncia. Não é mais a moça vaidosa que tripudiava nos tormentos do próximo, mas triste mendiga, anulada para o trabalho, que soluça de porta em porta, esmolando o pão com que deve sustentar o torturado filho de sua dor e nutrir a própria vida. Então, o que ela faz? Ela trabalha morando numa região agreste, no campo. Triste? Não. Ela não tem condição de trabalhar. E o que ela faz? Então, ela mendiga, percorrendo que distância para pedir pão para si e para o filho? Claro, porque no campo as casas não são como nas cidades, né? São coisas muito afastadas. Então, também ela não tem muito lugar para visitar. Mas ela vai pedir, então, em algumas casas próximas, talvez andando quilômetros. Ó Pai, não a deixes perder agora a bênção do corpo na senda redentora onde se refugia. Acrescenta-lhe os recursos para que não interrompa a experiência sublime em que se localiza. Tu que nos deste pelo Cristo a divina revelação do sofrimento como roteiro de nossa recondução para os teus braços. Porque, Silas, nós tivemos por Jesus a revelação de que sofrer, de que o sofrimento é o roteiro que nos conduz, que nos reconduz a Deus. O sofrimento é o roteiro que nos reconduz a Deus. Aí é quem vai pedir um pouquinho de dor aí. Tá muito fácil essa vida de vocês aí, hein? E a minha, vamos pedir para aumentar isso aí. Como diz a Ana, não precisa pedir que ela vem. O Haroldo Dutra fala, ei, você mandou, tá errado esse nome aí, hein? Essa nota aí promissória não é para mim, não. Ajuda a refazer as energias aniquiladas, a fim de que não pereça antes de encontrar a nova luz que lhe aguarda o coração para a subida à glória eterna. Mas também esse sofrimento, né? Com ele, ela vai levá-la à nova luz. Ela tem que ficar aqui para quê? Para continuar sofrendo. Porque esse sofrimento vai levá-la a uma nova luz que lhe aguarda. Vamos parar aí, né, gente? Que já deu o prazo.
A vida está super difícil dela. Mas é essa dificuldade que vai elevá-la à nova luz que a aguarda. Então, deixa ela ficar aí nessa situação difícil. Tem uma justificativa em vidas anteriores e tem uma finalidade luminosa no futuro. Então, deixa aí padecer um pouco. Beleza? Beleza. Obrigada, João. Vou ter que sair. Tchau, meninas. Um abraço. Valeu. Fiquem Tchau, com Ana. Vai Deus. com Deus.